Faxineira descobre plano diabólico da noiva durante casamento de 500 milhais e o que ela faz muda tudo. Suas mãos tremem no banheiro enquanto ouve a noiva sussurrando ao telefone sobre como vai se livrar do marido em 2 anos. O que acontece a seguir revela um chocante plano de vingança e uma luta por justiça que ninguém esperava. Antes de continuar com esta história emocionante, gostaria de pedir para você dar um like neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Não se esqueça também de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O silêncio reverente da Catedral Metropolitana de Florianópolis foi interrompido apenas pelo discreto arrastar do pano de limpeza. Elisa Nunes da Silveira, 50 anos, movimentava-se entre os bancos de madeira nobre polidos para o que seria o casamento mais badalado do ano. Os arranjos de orquídeas brancas importadas já chegavam aos milhares, criando uma atmosfera quase etérea no templo. Dona Elisa tem que terminar tudo antes das 4. Os fotógrafos começam a chegar às 5. Lembrou o responsável pela organização sem realmente olhá-la nos olhos. Ela assentiu, habituada à invisibilidade. 15 anos limpando aquela catedral lhe ensinaram seu lugar naquele mundo. Ser eficiente sem ser notada. Suas mãos calejadas terminaram de polir o último banco quando ouviu o toque de saltos altos no piso de mármore. Luísa Maier Cavalcante entrou como se já fosse dona do lugar, seguida por 2 assessoras carregando sacolas de grifes. A noiva viera para uma última verificação antes da cerimônia que a uniria a Guilherme Stein Monteiro, herdeiro de uma das maiores empresas de tecnologia do sul do país. O altar está menor do que eu pedi, reclamou Luísa, olhando com desdém para as flores. E estas orquídeas não são exatamente o tom que escolhi. Elisa se esgueirou para o canto, procurando se tornar ainda mais invisível. Tinha aprendido que, para pessoas como Luísa, funcionários eram meros objetos. Pegou seu balde e entrou discretamente no banheiro adjacente à sacristia para trocar a água. Foi quando ouviu a porta principal ser aberta abruptamente. Luísa entrou apressada, dispensando as assessoras com um gesto impaciente. "Preciso de privacidade", ordenou. E Elisa percebeu que não tinha sido notada ali dentro. Instintivamente, entrou em um dos cubículos, fechando silenciosamente a porta. O celular de Luísa tocou quase imediatamente. "Finalmente!" Pensei que não ia ligar. A voz da noiva mudou completamente, adquirindo um tom meloso que contrastava com sua frieza anterior. "Não, amor. Claro que vou sentir sua falta. Sim, sei que é arriscado você aparecer no casamento, mas precisava te ver antes." Elisa permaneceu imóvel, respirando o mais silenciosamente possível. Sabia que não deveria estar ouvindo, mas também não podia sair sem ser vista. "Augusto, já conversamos sobre isso. São apenas 2 anos no máximo." A voz de Luísa ficou mais baixa, quase um sussurro calculado. "O tempo suficiente para engravidar e garantir minha parte na herança. Guilherme é ingênuo demais. Acha que encontrou o grande amor da vida dele." Um riso cristalino e cruel ecoou no banheiro de mármore. "Não seja bobo. Claro que não vou me apaixonar por ele. É só um meio para um fim. Os Stein Monteiro têm dinheiro há 5 gerações. Quando me divorciar, levarei metade de tudo. 500 milhões, no mínimo." Elisa sentiu o estômago revirar. O pano úmido em suas mãos tremia, enquanto continuava a ouvir o plano macabro. Não precisamos esperar tanto. 2 anos é o suficiente para que ninguém suspeite. Depois disso, daremos um jeito de afastá-lo do comando da empresa. Tenho pesquisado sobre como fazer parecer que ele não tem capacidade mental. Alguns remédios misturados discretamente na comida, nada que cause mal permanente, mas o suficiente para que a família perca a confiança nele. Um silêncio, enquanto ela ouvia o interlocutor. "Sim, já verifiquei com o advogado. Como mãe do herdeiro Stein Monteiro, assumirei o controle de tudo caso Guilherme seja considerado incapaz." "É perfeito." Elisa sentiu suas pernas fraquejarem. O homem que seria enganado, Guilherme Stein Monteiro, era conhecido na comunidade por sua generosidade.
Foi ele quem financiou a reforma da creche do bairro onde sua mãe morava. A mesma creche que acolhia os netos de Dona Aurora, sua vizinha de toda a vida, enquanto as mães trabalhavam. Tenho que desligar agora. Daqui a 5 horas serei oficialmente uma Stein Monteiro. Uma pausa curta. Também te amo. Logo estaremos juntos de verdade, com todo o dinheiro que merecemos. O som de saltos se afastando indicou que Luísa havia saído. Elisa permaneceu paralisada por mais alguns minutos, sentindo o peso do que acabara de descobrir. Sua honestidade visceral, cultivada durante décadas de trabalho duro, gritava que ela não poderia permitir tamanha injustiça. Mas o que poderia fazer uma simples faxineira contra uma mulher como Luísa Maier Cavalcante, filha de uma das famílias mais influentes de Florianópolis? Quem acreditaria em sua palavra contra a de uma socialite respeitada, cuja foto frequentava as colunas sociais dos jornais locais? Respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia acelerado. Tinha apenas algumas horas para tomar uma decisão que mudaria para sempre não apenas o destino de Guilherme Stein Monteiro, mas também o seu próprio. Suas mãos calejadas seguraram com firmeza o crucifixo pequeno e gasto que carregava sempre no pescoço, presente de sua mãe. "Senhor, me dê coragem para fazer o que é certo", murmurou, sabendo que, independentemente da escolha que fizesse, nada seria como antes. A catedral começava a ganhar vida lá fora. Os músicos chegavam para afinar seus instrumentos, os primeiros convidados apareciam para admirar a decoração. O casamento de 500 milhões prosseguiria em algumas horas, a menos que alguém tivesse a coragem de impedi-lo. E Elisa, invisível para a maioria daquelas pessoas, carregava agora o peso daquela escolha impossível. O relógio da sacristia marcava 4h30 quando Elisa finalmente tomou sua decisão. A consciência não a deixaria em paz se permitisse que Guilherme Stein Monteiro caísse na armadilha meticulosamente preparada por Luísa. Não era apenas pelo dinheiro. Embora 500 milhões fossem uma quantia que ela mal conseguia conceber, mas pelo que aquele homem representava para tantas pessoas. Recolheu seus materiais de limpeza e dirigiu-se à pequena sala, onde os funcionários guardavam seus pertences pessoais. Lavou o rosto com água fria, tentando recuperar a compostura. No espelho manchado do banheiro de serviço, viu o reflexo de seus olhos castanhos determinados, emoldurados por rugas que contavam histórias de sacrifícios e trabalho árduo. "O que vai fazer, Elisa?" perguntou a si mesma em voz baixa. "Quem vai acreditar em você?" As palavras cruéis de Luísa ainda ecoavam em sua mente. Aquela mulher estava disposta a destruir a vida de um homem apenas por dinheiro, usando até mesmo um filho ainda não concebido como peça em seu jogo cruel. Elisa pegou o celular antigo, presente de seu único filho que trabalhava em Curitiba. Pensou em ligar para ele, pedir conselho, mas sabia que Mateus diria para não se envolver. "Mãe, você precisa desse emprego." Podia ouvir sua voz preocupada. E ele estaria certo. Aos 50 anos, com apenas o ensino fundamental completo, onde mais conseguiria um trabalho estável como aquele. A catedral pagava pouco, mas era regular. Tinha carteira assinada, plano de saúde básico, benefício essencial para cuidar de sua mãe idosa. Dona Terezinha, com seus 70 anos e problemas cardíacos, dependia inteiramente dela. Quem compraria os remédios caros se Elisa perdesse o emprego? Quem pagaria o aluguel do pequeno apartamento no Morro da Cruz? A catedral começava a se encher. Pelo pequeno vão da porta, Elisa viu convidados elegantemente vestidos tomando seus lugares. Homens de terno, mulheres com vestidos que provavelmente custavam mais que seu salário de um ano inteiro. O mundo ao qual ela não pertencia e nunca pertenceria. Então viu Guilherme chegando, acompanhado por sua mãe. Diferente dos outros homens ricos que conhecera ao longo dos anos de trabalho, ele sempre a cumprimentava pelo nome. "Bom dia, Dona Elisa", dizia com um sorriso genuíno. Uma vez, quando a encontrou saindo da farmácia perto da catedral, carregando remédios para sua mãe, ele insistiu em dar-lhe uma carona até em casa, ignorando os olhares reprovadores de seus acompanhantes. Era um homem bom, que não merecia o destino que Luísa planejava para ele. Elisa respirou fundo. Sabia o que precisava fazer, mesmo que isso significasse perder tudo.
Saiu discretamente por uma porta lateral e deu a volta até a entrada principal da catedral. O segurança franziu o senho ao vê-la com o uniforme de limpeza entre os convidados elegantes. "Preciso falar com o Sr. Guilherme", disse ela, a voz mais firme do que esperava. "Ele está ocupado agora. Volte depois da cerimônia", respondeu o homem, claramente desconfortável com sua presença ali. "É urgente, por favor." O segurança hesitou, mas acabou indicando que esperasse num canto. Minutos depois, Guilherme aproximou-se, olhando curioso. "Dona Elisa? Algum problema com a limpeza?" Ela sentiu as pernas tremerem. "Senhor Guilherme, eu preciso lhe contar algo sobre sua noiva." O rosto dele mudou, uma sombra de preocupação cruzando seus olhos. "O que houve? Ela está bem?" "Sim, ela está bem, mas..." Elisa hesitou, sabendo que cada palavra mudaria irrevogavelmente sua vida. "Eu ouvi uma conversa, no banheiro. Ela não sabia que eu estava lá." Contou tudo, as palavras saindo apressadas. O plano de 2 anos, a gravidez planejada, os remédios para torná-lo incapaz, o amante esperando nos bastidores, o dinheiro que seria roubado. Observou o rosto de Guilherme transformar-se. Primeiro incredulidade, depois raiva, depois uma dor profunda que a fez quase se arrepender de ter falado. "Isso é muito sério, Dona Elisa." Sua voz estava controlada, mas ela podia sentir a tempestade por trás dela. "Tem certeza absoluta do que ouviu?" "Tenho, senhor. Por Deus e por minha mãe doente. Estou dizendo a verdade." Guilherme ficou em silêncio por um longo momento. "Agradeço sua coragem em me contar isso. Por favor, espere aqui." Ele se afastou, caminhando em direção à pequena sala onde Luísa se preparava com suas damas de honra. Elisa sentiu um calafrio. O que tinha feito? Tinha acabado de desencadear uma tempestade que certamente a atingiria também. Menos de 10 minutos depois, ouviu gritos vindos da sala da noiva. E então, para seu horror, não foi Guilherme quem saiu, mas Luísa em seu vestido de noiva de 200 mil reais, avançando em sua direção como uma tempestade de renda e fúria. "Você!" gritou a noiva, apontando um dedo com unha perfeitamente manicurada para Elisa. "Como ousa inventar mentiras sobre mim, no dia do meu casamento?" Elisa sentiu todos os olhares voltarem-se para ela. Centenas de pessoas da alta sociedade observando-a em seu uniforme simples, diante da belíssima noiva em lágrimas. "Eu não menti, senhora, só contei o que ouvi." "Mentirosa!" Luísa voltou-se para Guilherme, que a seguia com expressão perturbada. "Amor, como pode acreditar numa faxineira invejosa contra mim? Ela provavelmente é louca ou apenas ressentida por não ter a vida que temos." As lágrimas de Luísa pareciam sinceras, escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Era uma performance digna de uma atriz profissional. "Eu nunca faria isso com você, Guilherme. Você é o amor da minha vida. Esse é o dia com que sempre sonhei." Sua voz embargou numa demonstração perfeita de dor. "Como pode duvidar de mim por causa dela?" Guilherme olhava de uma para outra, claramente dividido. Elisa viu nos olhos dele a dúvida crescer. Afinal, o que era mais fácil acreditar? Que a belíssima mulher que ele amava era uma manipuladora cruel, ou que uma funcionária de limpeza estava inventando histórias por algum motivo obscuro? "Senhor." "Guilherme, eu juro que estou falando a verdade", insistiu Elisa, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Foi então que Luísa deu o golpe final. Caiu de joelhos, soluçando dramaticamente, amparada por suas damas de honra. "Ela quer destruir nossa felicidade, Guilherme. É tão óbvio. Olhe para ela, olhe para mim. Por que eu abandonaria você por qualquer outro homem? Você é tudo que sempre quis." Os murmúrios da multidão cresceram. Elisa ouviu claramente alguém dizer: "Deve ser louca", e outro: "Sempre invejando os ricos." O padre se aproximou, visivelmente perturbado pela cena. "Guilherme, meu filho, talvez devêssemos adiar a cerimônia até que essa situação seja esclarecida." Foi quando Luísa se levantou, recompondo-se com dignidade estudada. "Não vou permitir que uma mulher perturbada arruíne o dia mais importante da nossa vida, Guilherme. Confie em mim. Confie no nosso amor." E Elisa viu acontecer. Viu a decisão formar-se nos olhos de Guilherme Stein Monteiro. O homem bom, o homem justo, mas ainda assim,
Um homem criado em privilégio, acostumado a acreditar que seu mundo era fundamentalmente correto. Sinto muito, Dona Elisa, ele disse finalmente, com um genuíno pesar na voz. Mas não posso acreditar nisso sem provas. Luísa e eu nos amamos. O segurança se aproximou, segurando Elisa pelo braço não com violência, mas com firmeza suficiente para deixar claro que ela não era mais bem-vinda ali. Por favor, acompanhe-me até a saída, disse ele profissionalmente. Enquanto era conduzida para fora da catedral, Elisa olhou uma última vez para trás. Luísa a encarava por cima do ombro de Guilherme, que a abraçava consoladoramente. E nos olhos da noiva, por apenas um segundo, brilhou um sorriso vitorioso. A cerimônia aconteceria. O plano seguiria seu curso. E Elisa sabia com absoluta certeza que acabara de perder muito mais que apenas seu emprego. 3 dias após o casamento, Elisa recebeu oficialmente a notícia que já esperava. Estava demitida. O administrador da catedral evitou olhá-la nos olhos enquanto entregava os papéis da rescisão. Lamento, Dona Elisa, mas depois do incidente, sua presença tornou-se incompatível com o ambiente. A senhora Stein Monteiro é uma importante benfeitora da paróquia. Ela recebeu os papéis em silêncio. 15 anos de serviço dedicado, terminados com um carimbo vermelho em sua carteira de trabalho. Uma incompatibilidade que a perseguiria em futuras entrevistas de emprego. Em casa, encontrou sua mãe sentada na poltrona gasta da pequena sala, tricotando apesar da artrite que deformava seus dedos. Dona Terezinha, com seus cabelos brancos presos num coque simples, ergueu os olhos quando a filha entrou. Já sei pela sua cara, minha filha. Te mandaram embora. Elisa apenas assentiu, deixando a bolsa sobre a mesa da cozinha. O apartamento era pequeno, 2 quartos, sala e cozinha conjugadas, um banheiro, mas limpo e organizado como só uma mulher habituada a cuidar de espaços alheios saberia manter. Fiz o que achei certo, mãe. Dona Terezinha suspirou, colocando o tricô de lado. Não duvido disso, filha. Você sempre teve essa mania de justiça. Igualzinha a seu pai. A menção ao pai que as abandonara quando Elisa tinha apenas 12 anos trouxe um aperto ao coração. Talvez fosse essa ferida antiga que a tornara tão determinada a proteger os outros da traição. Vamos dar um jeito, continuou mais para si mesma do que para a mãe. Tenho o dinheiro da rescisão. Dá para aguentar uns 2 meses. O que não disse foi que esses 2 meses seriam suficientes apenas se cortassem despesas essenciais, incluindo alguns dos remédios mais caros de Dona Terezinha. Nas semanas seguintes, Elisa enfrentou uma realidade ainda mais dura do que imaginava. Cada entrevista de emprego terminava da mesma forma, um sorriso educado e a promessa de que entraremos em contato. O contato nunca vinha. Foi na 3ª semana, depois de mais uma recusa de uma empresa de limpeza, que Elisa descobriu a verdadeira extensão da vingança de Luísa. A gerente, uma mulher de meia-idade que conhecia Elisa de outros trabalhos temporários, finalmente foi sincera. Olha, queria muito te contratar, mas recebi um telefonema da senhora Stein Monteiro. A mulher parecia genuinamente constrangida. Ela disse que você tem problemas mentais, que inventou uma história absurda no casamento dela, causou um escândalo. Elisa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você acreditou nisso? Não importa se acredito ou não. Ela ameaçou cancelar o contrato que a empresa do marido tem com nossa empresa. São quase 30% da nossa receita, Elisa. Não posso arriscar. Saiu dali arrasada, compreendendo que não era apenas um emprego que perdera. Luísa estava sistematicamente destruindo sua reputação, fechando todas as portas possíveis. Em uma cidade como Florianópolis, onde todos se conheciam no ramo de serviços, isso significava a impossibilidade total de conseguir um trabalho formal. Passou a aceitar faxinas ocasionais, trabalhos de um dia, pagos em dinheiro sem registro. A renda caiu para menos da metade do que ganhava antes. O aluguel atrasou pela primeira vez em 10 anos. Os remédios de Dona Terezinha foram reduzidos aos absolutamente essenciais. E então, no início do 3º mês, veio o susto que ela mais temia. Acordou com os gemidos de dor da mãe, que pressionava o peito com a mão enrugada. Mãe,
Correu para o lado dela, o pânico crescendo ao ver a palidez em seu rosto. Aguente firme. Chamou uma ambulância e segurou a mão da mãe durante todo o trajeto até o hospital público. As horas na emergência pareceram intermináveis, sentada no banco duro, observando o vai e vem de médicos e enfermeiros sobrecarregados. Quando finalmente um médico veio falar com ela, seu rosto cansado não trazia boas notícias. Sua mãe precisa de uma cirurgia cardíaca, Sra. Nunes. Uma das válvulas está severamente comprometida. Ele consultou as anotações. Vejo que ela já tinha um diagnóstico anterior, mas não fez o acompanhamento recomendado. Elisa baixou a cabeça. Os exames anteriores haviam detectado o problema, mas o tratamento indicado era caro demais. Tinham optado por controlar com medicação, que nos últimos meses fora reduzida por falta de dinheiro. Quanto custa a cirurgia, doutor? O médico mencionou uma cifra que fez seu estômago afundar. 40 mil reais, no mínimo, se quisesse que fosse feita logo, por um especialista competente. Pelo SUS, entraria numa fila que poderia demorar meses, tempo que sua mãe provavelmente não tinha. Vou providenciar, doutor, respondeu automaticamente, sem ter a menor ideia de como conseguiria tal quantia. Nos dias seguintes, Dona Terezinha foi estabilizada e recebeu alta, mas com ordens estritas de repouso absoluto e a recomendação urgente para a cirurgia. Elisa intensificou a busca por trabalho, aceitando qualquer serviço, por mais pesado ou mal pago. Numa dessas faxinas, num restaurante elegante no bairro de Jurerê Internacional, Elisa vivenciou um episódio que cristalizou sua determinação. Estava limpando discretamente o piso próximo a uma das mesas quando Luísa entrou, acompanhada por duas amigas. 6 meses haviam se passado desde o casamento e a socialite exibia orgulhosamente uma pequena barriga de gravidez, envolta em um vestido de grife. Elisa abaixou a cabeça, rezando para não ser reconhecida. Funcionou por quase 1 hora, até que uma jovem garçonete acidentalmente derramou algumas gotas de vinho no vestido caríssimo de Luísa. Sua incompetente, gritou a socialite, levantando-se abruptamente. Sabe quanto custa este vestido? Mais do que você ganha num ano. A garçonete, que não devia ter mais de 20 anos, começou a se desculpar profusamente, tentando limpar a mancha com um guardanapo. Não toque em mim! Luísa afastou-se, como se o toque da garçonete pudesse contaminá-la. Chame o gerente agora. Quero essa inútil demitida imediatamente. Elisa observou a cena, sentindo o sangue ferver nas veias. A jovem garçonete chorava silenciosamente enquanto o gerente se aproximava, já se desculpando profusamente. Senhora Stein Monteiro, por favor, perdoe o incidente. Garantirei que seu vestido seja limpo profissionalmente. Às nossas custas, claro. Não quero suas desculpas. Quero essa incompetente fora daqui. Agora. A voz de Luísa era fria como gelo. Ou será que preciso mencionar isso para meu marido? A empresa dele está negociando a compra do terreno ao lado para a expansão deste restaurante, não é mesmo? O gerente empalideceu visivelmente. Claro, senhora. Marina, entregue seu avental. Está demitida. A jovem, ainda chorando, retirou o avental com mãos trêmulas. Por favor, senhor, preciso deste emprego. Minha mãe está doente e... Ah, poupe-me do drama, cortou Luísa, rindo para suas amigas. Sempre a mesma história patética. Por que vocês pobres não podem ser mais criativos? Pelo menos inventem uma desculpa original. Elisa sentiu algo romper-se dentro dela. Ali estava Luísa, grávida conforme planejado, executando friamente seu plano, destruindo vidas no caminho sem o menor remorso. E Guilherme, o homem bom que tentara proteger, estava completamente cego pela manipulação. Naquele momento, soube que não podia simplesmente seguir em frente. Não era apenas por ela ou por sua mãe. Era por todas as Marinas que cruzariam o caminho de Luísa. Era pelo filho inocente que cresceria sob a influência daquela mulher cruel. Era por Guilherme, que merecia saber a verdade. Mais tarde, em casa, sentada ao lado da cama onde sua mãe descansava, Elisa tomou uma decisão. Usaria a única arma que tinha, a verdade. Mas dessa vez, não seria apenas sua palavra contra a de Luísa. Precisaria de provas. No que está pensando, minha filha?
Perguntou Dona Terezinha, observando a expressão determinada no rosto da filha. Estou pensando que às vezes precisamos lutar, mesmo quando as chances parecem impossíveis. Segurou a mão frágil da mãe. Você me ensinou isso. A idosa sorriu fracamente. Só tenha cuidado, Elisa. Gente rica e poderosa joga sujo quando se sente ameaçada. Eu sei, mãe. Mas algumas batalhas precisam ser lutadas, não importa o custo. Na manhã seguinte, Elisa fez algo que nunca pensou que faria. Entrou em um salão de beleza, não para limpar, mas como cliente. Usou uma parte preciosa de suas economias para um corte radical. Os longos cabelos castanhos, que nunca tinham sido cortados além das pontas, caíram ao chão. Saiu de lá com um corte curto, quase masculino, que transformou completamente sua aparência. R$ 1.000 pelos cabelos, ofereceu a dona do salão, que revendia cabelos naturais para extensões. São raros, cabelos virgens assim, sem química. O dinheiro foi direto para a caixinha, onde guardava cada centavo para a cirurgia da mãe. Era pouco, muito pouco ainda, mas era um começo. A transformação não parou por aí. Nas semanas seguintes, o estresse e a alimentação reduzida fizeram Elisa perder 15 quilos. Comprou óculos baratos numa loja popular, mudou completamente seu jeito de vestir, adotando um estilo mais formal, com roupas de brechó cuidadosamente escolhidas. Quando se olhou no espelho, após 2 meses de transformação, viu uma pessoa diferente. Alguém que Luísa Maier Cavalcante, agora Luísa Stein Monteiro, jamais reconheceria. Estava pronta para o próximo passo do plano: conseguir um emprego na empresa de tecnologia de Guilherme. Depois de quase 10 meses de desemprego sistemático, Elisa finalmente conseguiu uma entrevista. A Stein Monteiro Tech estava contratando para o setor de limpeza do escritório central. Com sua nova aparência e um nome ligeiramente modificado na ficha de inscrição, Elisa Nunes omitindo o da Silveira, ela passou despercebida pelos filtros que Luísa certamente havia imposto. O edifício da empresa era imponente, todo em vidro e aço, com vista para o mar da Bahia Norte. Elisa sentiu-se pequena ao entrar no enorme saguão com piso de mármore italiano. Tudo ali exalava poder e dinheiro. A entrevista foi rápida. Suas referências, cuidadosamente selecionadas para não incluir a catedral, eram impecáveis. Sua nova aparência, sóbria e discreta, funcionou a seu favor. Foi contratada para começar na semana seguinte. Serviço noturno. Tudo bem para a senhora? Perguntou a supervisora de limpeza. Perfeito, respondeu Elisa, contendo a emoção. O turno da noite era exatamente o que precisava para seu plano. Nos primeiros dias, limitou-se a fazer seu trabalho com eficiência exemplar, observando atentamente as rotinas do escritório. Memorizou quem chegava cedo, quem saía tarde, quais salas eram mais utilizadas. Como suspeitava, os funcionários mal notavam sua presença. A invisibilidade social a que estava habituada agora se tornava sua maior vantagem. O escritório de Guilherme ficava no último andar. Era uma ampla sala com vista panorâmica para a ponte Hercílio Luz, decorada com madeiras nobres e obras de arte de artistas catarinenses. Elisa sentia uma pontada de culpa cada vez que entrava ali para limpar, sabendo que estava invadindo a privacidade de um homem que, apesar de tudo, sempre a tratara com respeito. Foi na 3ª semana que encontrou a primeira evidência: uma fotografia semi-escondida numa gaveta entreaberta da mesa executiva. Mostrava Luísa abraçada intimamente com um homem jovem e bonito, claramente não sendo Guilherme. No verso, uma anotação casual mais reveladora: Augusto e eu, Balneário Camboriú, fevereiro de 2023. Era recente, apenas 1 mês antes. Elisa tirou uma foto com seu celular, cuidadosamente recolocando a original exatamente como a encontrou. Seu coração batia acelerado. Era a primeira prova concreta de que Luísa mantinha seu caso extraconjugal, mesmo estando grávida. Nos dias seguintes, tornou-se mais ousada. Chegava mais cedo, saía mais tarde, sempre atenta a qualquer informação que pudesse ser útil. Foi assim que conheceu Carolina Ramos, a assistente executiva de Guilherme. Carolina era uma jovem de 25 anos, formada em administração, inteligente e observadora.
Diferente dos outros funcionários do alto escalão, ela sempre cumprimentava Elisa, às vezes até conversava brevemente enquanto trabalhava até tarde. "O Sr. Guilherme é um bom patrão?" perguntou Elisa certa noite, enquanto limpava a sala de reuniões onde Carolina organizava documentos. "O melhor que já tive", respondeu a jovem sinceramente. "Justo, respeitoso, valoriza o trabalho bem feito." Fez uma pausa, como se ponderasse se devia continuar. "Mas anda diferente nos últimos meses, desde que casou, principalmente." Elisa sentiu o coração acelerar. "Diferente como?" "Mais distante, preocupado. Acho que..." Carolina baixou a voz. "Acho que não é tão feliz quanto esperava ser." Aquela conversa abriu caminho para outras. Carolina, Elisa logo percebeu, era observadora demais para não ter notado as mudanças no patrão, e tinha suas próprias suspeitas sobre Luísa. Ela ligou hoje, exigindo acesso a documentos financeiros da empresa. Quando o Sr. Guilherme disse que precisaria consultar o conselho, ela teve um ataque de raiva. Carolina balançou a cabeça. "Não é a primeira vez." "Que tipo de documentos?" perguntou Elisa, fingindo desinteresse enquanto trocava o saco de lixo. "Procurações, principalmente. Para movimentação de contas, representação legal." Disse que era para facilitar, já que ele viaja muito. Um alarme soou na cabeça de Elisa. Era exatamente o tipo de documento que alguém precisaria para tomar controle financeiro. Nas semanas seguintes, uma improvável aliança se formou entre a faxineira de meia-idade e a jovem assistente executiva. No início, eram apenas observações casuais trocadas durante o expediente noturno. Depois, conversas mais sérias sobre as incoerências no comportamento de Luísa. O momento decisivo veio quando Carolina encontrou Elisa chorando discretamente no banheiro, após uma ligação difícil sobre o estado de saúde de sua mãe. "Ela precisa de uma cirurgia cardíaca", explicou Elisa, enxugando as lágrimas. R$40 mil. Estou juntando há meses, mas ainda falta muito." Carolina ficou em silêncio por um momento. "Posso perguntar quanto você já conseguiu juntar?" "Quase 15 mil. Vendi tudo que podia, até meu cabelo." Passou a mão pelo corte curto. "Mas minha mãe não tem tanto tempo." No dia seguinte, Carolina chegou mais cedo que o habitual. Chamou Elisa para uma sala vazia e fechou a porta. "Falei com o Sr. Guilherme. Não mencionei seu nome, disse apenas que conhecia alguém cujo familiar precisava urgentemente de uma cirurgia cardíaca." Elisa sentiu o sangue gelar. "Você fez o quê?" "Não se preocupe. Ele ofereceu ajuda imediatamente." "Quer pagar a cirurgia, Elisa? Como um adiantamento de salário que você pode ir descontando aos poucos." As lágrimas vieram instantaneamente. Era a solução para o problema mais urgente de sua vida, a saúde de sua mãe, mas vinda justamente do homem que ela estava, de certa forma, investigando secretamente. "Eu não posso aceitar isso, Carolina. Não seria honesto? Ético? Como explicar o dilema moral sem revelar sua verdadeira identidade? Olha, eu entendo seu orgulho, mas sua mãe precisa dessa cirurgia, e o Sr. Guilherme tem condições de ajudar. Ele faz isso frequentemente, sabia? Ajuda funcionários com problemas de saúde na família." O conflito dentro de Elisa era devastador. Aceitar significava beneficiar-se de uma mentira sobre sua identidade. Recusar significava condenar sua mãe. "Preciso pensar", conseguiu dizer finalmente. Aquela noite, sentada ao lado da cama de sua mãe, cuja respiração ficava mais difícil a cada dia, Elisa tomou sua decisão. Aceitaria a ajuda de Guilherme, mas isso apenas fortalecia sua determinação de protegê-lo de Luísa. Na manhã seguinte, procurou Carolina. "Aceito a ajuda, mas quero que seja um empréstimo oficial, com documento." "Vou pagar cada centavo." Carolina sorriu. "Ele vai querer te conhecer, sabe, para acertar os detalhes." O encontro foi marcado para o final daquela semana. Guilherme recebia regularmente funcionários que precisavam de sua ajuda, então não seria incomum vê-lo reunido com uma funcionária da limpeza. Elisa preparou-se cuidadosamente. Seu disfarce estava perfeito. Cabelo curto, óculos, 15 quilos mais magra. Ainda assim, o coração batia descompassado quando entrou na imponente sala da presidência.
Guilherme levantou-se para cumprimentá-la, sempre educado. Não havia nenhum sinal de reconhecimento em seus olhos. Senhora Nunes, Carolina me explicou sua situação. Sinto muito pela saúde de sua mãe. Obrigada, senhor. Manteve os olhos baixos, a voz um pouco alterada propositalmente. A conversa foi breve e profissional. Guilherme ofereceu o valor total da cirurgia, insistindo que os descontos mensais seriam mínimos, para não comprometer o orçamento de Elisa. Família é o mais importante que temos, disse ele, com um toque de melancolia que não passou despercebido. Faço questão de ajudar. Quando o documento foi assinado e Elisa estava prestes a sair, ele acrescentou: sabe, em breve terei meu próprio filho. Espero poder ensinar a ele a importância de ajudar os outros. Aquelas palavras ficaram com Elisa muito depois de deixar o escritório. Guilherme seria um pai maravilhoso, e seu filho merecia crescer num ambiente de verdade e amor genuíno, não de mentiras e manipulação. Sua determinação apenas aumentou. Com a cirurgia de sua mãe garantida, poderia concentrar-se totalmente em seu objetivo: expor Luísa antes que fosse tarde demais. O tempo tornava-se cada vez mais precioso. A aliança improvável entre Elisa e Carolina fortalecia-se a cada descoberta. A jovem assistente, inicialmente motivada pela admiração que sentia por Guilherme, agora estava genuinamente indignada com as manipulações que testemunhava. Ela conseguiu acesso total às contas dele, confidenciou Carolina numa noite, mostrando discretamente documentos que havia copiado. Procurações para tudo: contas bancárias pessoais, ações da empresa, propriedades. Disse que era para facilitar enquanto ele estivesse viajando, agora que o bebê está para nascer. Elisa examinou os papéis, o coração apertado. Era exatamente como Luísa havia planejado naquele banheiro da catedral, 15 meses antes. Ele assinou tudo? Sim, confia completamente nela. Carolina balançou a cabeça. Mas tem algo errado. Nos últimos meses, ela tem feito perguntas muito específicas sobre as reuniões do conselho, sobre quando decisões importantes seriam tomadas. E algumas vezes, quando liga para ele, ouço uma voz masculina ao fundo. Precisavam de provas concretas do caso extraconjugal. A foto encontrada era um começo, mas não suficiente. Luísa era esperta demais para deixar evidências óbvias. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Durante uma limpeza de rotina no escritório de Guilherme, Elisa encontrou um convite para um evento beneficente num hotel de luxo à beira-mar. Na lista de confirmados, o nome de Luísa estava marcado, mas o de Guilherme não. Ele estaria viajando a negócios. Ela nunca perde esses eventos, comentou Carolina quando Elisa mencionou o convite. É onde a alta sociedade se exibe. Mas é estranho que vá sozinha no estado avançado de gravidez. O evento seria na semana seguinte. Elisa sabia que era arriscado, mas também sua melhor chance de conseguir provas. No dia marcado, posicionou-se discretamente no saguão do Hotel Majestic, um dos mais luxuosos de Florianópolis. Com seu novo visual e roupas simples, mas formais, parecia apenas mais uma funcionária administrativa aguardando alguém. Luísa chegou deslumbrante, apesar da barriga de 8 meses. O vestido de grife havia sido especialmente desenhado para valorizar sua gravidez, transformando-a em um acessório de status. Foi recebida com beijos e abraços pelos organizadores, claramente uma presença importante. Elisa observou pacientemente, mantendo distância segura. Durante quase 2 horas, nada aconteceu, além do esperado. Socialização, fotografias para colunas sociais, conversas superficiais. Então, Luísa recebeu uma mensagem no celular. Seu rosto iluminou-se de uma maneira que Elisa nunca vira quando ela estava com Guilherme. Após uma desculpa rápida aos que a cercavam, dirigiu-se aos elevadores. Elisa esperou alguns minutos antes de seguir. No painel, viu que o elevador tinha parado no 8º andar, o das suítes presidenciais. Era arriscado demais seguir até lá, mas não precisou. 1 hora depois, Luísa desceu novamente, o cabelo ligeiramente desarrumado, o batom retocado às pressas. E 10 minutos depois, um homem que Elisa reconheceu da fotografia, Augusto, o amante,
saiu do mesmo elevador, ajustando a gravata. Usando o zoom máximo de seu celular, conseguiu fotografá-lo no saguão. Não era uma prova definitiva, mas somada aos outros indícios, começava a formar um quadro convincente. Nas semanas seguintes, Elisa e Carolina documentaram meticulosamente cada inconsistência no comportamento de Luísa. As desculpas para sair sozinha, as ligações secretas, os documentos financeiros solicitados. O padrão ficava cada vez mais claro. Ela está preparando algo grande, disse Carolina numa noite, mostrando uma solicitação recente de Luísa. Pediu informações detalhadas sobre as contas internacionais da empresa. Disse que Guilherme pediu para ela verificar algo, mas ele está em São Paulo e não mencionou nada para mim. Estavam perto de completar 18 meses desde o casamento, 3/4 do prazo que Luísa havia estabelecido em seu plano original. O bebê, um menino, nasceria em poucas semanas. O tempo estava se esgotando. Foi quando o impensável aconteceu. Carolina chegou ao trabalho pálida, as mãos tremendo. Ela fez. Não sei como, mas fez. Sua voz era apenas um sussurro. 500 mil reais. Transferidos ontem à noite de uma das contas reservas da empresa para uma conta nas Ilhas Cayman. Elisa sentiu o estômago afundar. Como descobriu isso? O sistema envia alertas automáticos para determinadas movimentações. Como assistente do Guilherme, recebo cópias. Normalmente ele aprovaria pessoalmente, mas Carolina engoliu em seco. A transferência tem a assinatura digital dele, ou alguém usando a autorização dele. Ela tem as procurações, lembrou Elisa. Sim, mas por que agora? Por que não esperar completar os 2 anos do plano? A resposta veio na manhã seguinte, quando Guilherme retornou inesperadamente de São Paulo. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de quem não dormira. Chamou uma reunião de emergência com a diretoria. Carolina, como sua assistente, participou da reunião. Quando saiu, horas depois, procurou imediatamente por Elisa. Luísa desapareceu. Levou apenas algumas roupas e documentos pessoais. O Augusto também sumiu do trabalho dele. Guilherme está devastado. Era o momento que Elisa tanto temia quanto esperava. Luísa havia executado seu plano antes do previsto, provavelmente temendo ser descoberta. Mas ao invés de esperar para garantir uma parte maior da fortuna dos Stein Monteiro através do divórcio, optara por um golpe rápido e pela fuga. "O que fazemos agora?" perguntou Carolina. Elisa respirou fundo. "Agora contamos a verdade. Toda ela." Naquela mesma tarde reuniram todas as evidências que haviam coletado nos últimos meses. Fotos, documentos, registros de ligações, padrões suspeitos. Organizaram tudo em uma pasta e pediram uma reunião urgente com Guilherme. Ele as recebeu em seu escritório, visivelmente abatido. Ouvia primeiro incrédulo, depois horrorizado, à medida que Carolina apresentava as evidências de que Luísa havia planejado tudo desde o início. "Por que estão me mostrando isso agora?" perguntou finalmente a voz embargada. "Por que não antes?" "Tentamos, senhor", respondeu Carolina, "mas não tínhamos provas suficientes." E ela era muito convincente. Guilherme balançou a cabeça, passando a mão pelos cabelos em um gesto de profundo cansaço. "Fui um idiota. Um completo idiota." Foi então que Elisa, que permanecera em silêncio até aquele momento, finalmente falou. "Não, senhor Guilherme. O senhor apenas acreditou no amor. Não há vergonha nisso." Ele olhou para ela. Realmente olhou. Pela primeira vez. E Elisa viu o momento exato em que o reconhecimento atingiu seus olhos. "Você..." Ele se levantou abruptamente. "Dona Elisa, da catedral..." Ela assentiu, retirando os óculos que não precisava. "Sim, senhor. Mas como... Por quê?" Ele parecia completamente confuso. "Eu pensei... Luísa disse que você tinha problemas mentais, que estava inventando histórias. Eu tentei avisá-lo naquele dia, mas entendo por que não acreditou em mim." Ela sorriu tristemente. Quem acreditaria numa simples faxineira contra uma mulher como ela? Guilherme afundou novamente na cadeira, a compreensão da magnitude da manipulação finalmente o atingindo por completo. "Você mudou sua aparência, conseguiu emprego aqui, investigou tudo isso. Por quê? Depois do que eu fiz deixando que a expulsassem daquela catedral, porque era o certo a fazer."
respondeu simplesmente. E porque o senhor não merecia o que ela planejava. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de emoções não ditas. Guilherme olhava alternadamente para as evidências sobre a mesa e para a mulher que havia dedicado mais de 1 ano de sua vida para protegê-lo. Sinto muito, disse finalmente, por não ter acreditado em você naquele dia, por tudo que perdeu por minha causa. O senhor não tinha como saber. Ela era muito boa no que fazia. Naquele momento, algo mudou no olhar de Guilherme. Uma compreensão mais profunda, talvez, de que às vezes a lealdade e a honestidade vinham dos lugares mais inesperados. O dinheiro que emprestei para a cirurgia de sua mãe, começou ele. Vou pagar cada centavo como combinamos, interrompeu Elisa firmemente. Ele balançou a cabeça. Não é isso, só estava pensando em como a vida é estranha. Você tentou me ajudar, eu não acreditei. E mesmo assim, sem saber quem você realmente era, acabei ajudando sua mãe. Talvez seja assim que a honestidade funciona no final, comentou Carolina, de formas que não esperamos. As semanas seguintes foram um turbilhão. Guilherme envolveu seus advogados e a polícia na busca por Luísa e Augusto. O dinheiro foi rastreado até as Ilhas Cayman, mas a maior parte já havia sido transferida para outros paraísos fiscais, dificultando a recuperação. Quanto ao bebê, Guilherme estava determinado a obter a custódia total quando nascesse. A criança não tinha culpa das ações da mãe, e ele já o amava, apesar de tudo. Para Elisa, a vida também mudava rapidamente. Sua verdadeira identidade revelada foi promovida para um cargo administrativo na empresa, com um salário que permitiria finalmente uma vida digna para ela e sua mãe, que se recuperava bem da cirurgia cardíaca. O momento mais surpreendente veio 1 mês depois do desaparecimento de Luísa. Guilherme a chamou em seu escritório. Recebi uma informação, disse ele. Luísa foi vista em Balneário Camboriú, num resort de luxo. Aparentemente, Augusto a abandonou quando o dinheiro começou a escassear. Ela está voltando para Florianópolis amanhã, provavelmente para tentar uma reconciliação. Elisa sentiu um calafrio. A audácia daquela mulher não tinha limites. O que o senhor vai fazer? Guilherme sorriu, mas era um sorriso diferente do que Elisa conhecia. Mais duro, mais determinado. Justiça, dona Elisa. Finalmente, justiça. Ele marcou um encontro com Luísa no restaurante mais exclusivo da cidade. O mesmo restaurante onde, meses antes, Elisa testemunhara a crueldade dela com a jovem garçonete. Elisa não planejava comparecer, mas Guilherme insistiu. Quero que ela veja você. Quero que saiba que foi você quem a desmascarou. Foi um jantar curto, mas inesquecível. Luísa chegou deslumbrante como sempre, mas sem a barriga de gravidez. O bebê havia nascido prematuramente e estava sob cuidados médicos. Seu rosto era uma máscara de arrependimento calculado. Guilherme, sei que cometi erros, mas ainda te amo, começou ela, as lágrimas prontas para caírem no momento certo. Augusto me manipulou, me fez acreditar que... Foi quando avistou Elisa sentada discretamente numa mesa próxima. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento, apesar da mudança na aparência. Você! A máscara caiu instantaneamente, revelando a fúria por trás do rosto angelical. A louca da catedral, o que ela está fazendo aqui? Guilherme permaneceu calmo. Dona Elisa trabalha para mim agora. De fato, ela tem sido muito mais leal do que você jamais foi. Você está acreditando nessa faxineira invejosa ao invés de mim? Sua esposa, a mãe do seu filho? A voz de Luísa elevou-se, atraindo a atenção de outros clientes. Estou acreditando nas evidências, Luísa. Nas fotos suas com Augusto, nos documentos que você falsificou, nos 500 mil reais que você roubou. A face dela empalideceu. Não sei do que você está falando. Sei de tudo, Luísa. Do seu plano desde o início, de como pretendia me drogar lentamente para me declarar incapaz, de como o bebê era apenas uma garantia para assegurar sua parte na herança. Ele falava baixo, mas cada palavra carregava o peso de sua decepção. Sei até do que disse no banheiro da catedral, momentos antes do nosso casamento. Luísa olhou novamente para Elisa, a compreensão finalmente atingindo-a. Foi ela. Ela estava lá. Aquela faxineira nojenta estava espionando. Ela estava fazendo seu trabalho,
corrigiu Guilherme calmamente. Assim como fez ao me alertar, mesmo sabendo que poderia perder tudo. E fez novamente, ao passar meses reunindo provas para me proteger, mesmo depois de como a tratei. Naquele momento, todo o verniz social de Luísa desmoronou. Diante de dezenas de testemunhas da elite florianopolitana que tanto valorizava, mostrou sua verdadeira face, cruel, calculista, desprovida de qualquer empatia. Você não entende? Casei com você pelo seu dinheiro, só pelo seu dinheiro, gritou, perdendo completamente o controle. Acha mesmo que uma mulher como eu se interessaria por alguém como você se não fosse rico? Você é tedioso, Guilherme, tedioso e ingênuo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos na cena, testemunhando a queda de alguém que havia construído sua vida inteira em torno de aparências. Acabou, Luísa, disse Guilherme levantando-se. Meus advogados entrarão em contato. Quanto ao nosso filho, lutarei pela custódia total. Ele merece crescer em um ambiente de honestidade e valores reais. Quando Guilherme e Elisa saíram do restaurante, deixaram para trás não apenas Luísa, mas um capítulo inteiro de manipulações e mentiras. Lá fora, a noite florianopolitana estava extraordinariamente clara, as estrelas brilhando sobre o mar. Obrigado, disse Guilherme simplesmente, enquanto caminhavam pela orla. Por não desistir de fazer o certo, mesmo quando eu não merecia. Elisa sorriu. Todos merecemos uma segunda chance para enxergar a verdade, Sr. Guilherme. Depois de tudo isso, acho que pode me chamar apenas de Guilherme. Naquele momento, algo novo e inesperado começou a surgir entre eles. Não era amor romântico. Ainda era cedo demais às feridas muito recentes. Era algo igualmente valioso. Respeito mútuo, confiança duramente conquistada e a compreensão profunda de que, às vezes, os laços mais fortes são aqueles forjados nas adversidades. O pequeno filho de Guilherme recebeu alta do hospital 2 semanas depois. Elisa o conheceu nos jardins da mansão Stein Monteiro, agora um lugar mais acolhedor sem a presença fria de Luísa. Quer segurá-lo? Perguntou Guilherme, estendendo o pequeno embrulho. Com mãos gentis, Elisa tomou o bebê nos braços. Olhou para aquele rostinho inocente e sentiu uma onda de proteção que não esperava. Ele tem seus olhos, comentou suavemente. E espero que tenha seu caráter, respondeu Guilherme, surpreendendo-a. Quero que ele cresça entendendo que valor real não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. Dona Terezinha, agora recuperada da cirurgia, juntou-se a eles no jardim, apoiada em sua bengala. Que bebê mais bonito, comentou, com a sabedoria de quem já vira muitas vidas começarem. Vai crescer forte, cercado de gente boa. Guilherme observou a interação entre as duas mulheres e o bebê, uma cena que jamais imaginara em sua vida anterior. Uma faxineira de 50 anos e sua mãe idosa não seriam companhias que Luísa aprovaria para seu filho, mas ali estava ele, testemunhando uma lição valiosa sobre o que realmente constituía uma família. Sabe, disse ele, sentando-se ao lado de Elisa, ainda estou procurando uma boa madrinha para o pequeno Miguel. Elisa olhou para ele surpresa. Eu? Mas não seria mais apropriado alguém da minha classe social? Completou ele, com um sorriso irônico. Acho que já tentei isso e não funcionou muito bem. Prefiro alguém com caráter e honestidade. Alguém que me ensinou o verdadeiro valor da lealdade. Ela não pôde conter as lágrimas que surgiram. Seria uma honra. Enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, banhando o jardim com uma luz dourada, Elisa compreendeu que sua batalha de 24 meses havia terminado não apenas com justiça, mas com algo muito mais precioso. A construção de uma nova família, baseada não em sangue ou status social, mas em valores compartilhados e respeito mútuo. Luísa, que tanto desprezara pessoas como Elisa, acabara perdendo tudo o que valorizava: dinheiro, status, relacionamentos. E Elisa, que arriscara tudo pela verdade, ganhara não apenas segurança financeira, mas um lugar de respeito e pertencimento que o dinheiro jamais poderia comprar. Em um mundo onde aparências frequentemente superam a substância, sua saga provava que, no final, caráter e persistência moral
sempre triunfam sobre manipulações superficiais. E para o pequeno Miguel, que dormia tranquilamente em seus braços, isso seria a primeira e mais importante lição de vida. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a jornada de Elisa e Guilherme tenha tocado seu coração e mostrado como a honestidade e a determinação podem triunfar, mesmo nos cenários mais improváveis. Se você gostou dessa história de coragem, sacrifício e redenção nas belas paisagens de Florianópolis, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar um like neste vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar compartilhando histórias como esta. Todos os dias publicamos novas narrativas emocionantes, então fique à vontade para explorar nosso canal e encontrar sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa mulher que arriscou tudo pela verdade? Você acredita que justiça sempre prevalece, mesmo quando parece impossível? Conte para nós nos comentários de qual cidade você está assistindo. Nos vemos amanhã com outra história que vai fazer você sentir, refletir e talvez até chorar um pouquinho. Até breve.